Olá, eu sou Rony Furfur, médico dentista. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que tu poderás entender e participar. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre o remédio e o veneno e em que isso tem relação com a fenda labiopalatina. A diferença entre o remédio e o veneno é só a quantidade administrada, porque na essência eles são a mesma coisa. Esta semana ouviu-se falar de uma planta, de uma flor do sul da Europa que é venenosa. Já era conhecida as características dessa flor por civilizações antigas que a reconheciam como um veneno. E isso na história da humanidade já vem de muito longe. Nós acabamos sempre por encontrar soluções para os nossos problemas na natureza, como é óbvio, através de situações que poderiam parecer à partida um problema. Em tempos, muitas pessoas se salvaram ou foram salvas por uma medicação extremamente importante que foi descoberta a partir de uma coisa que normalmente deteriora a qualidade das coisas que nós consumimos, o fungo. Os fungos foram os grandes gigantes no combate a uma série de epidemias que nós tínhamos que combater, nomeadamente como a tuberculose, infecções respiratórias, que, tirada de um fungo, também um veneno, acabava por proporcionar a vida, por facilitar, por ser um veículo de conservação da vida. Mas isso não foram dois exemplos isolados. Outros exemplos aconteceram. Há um outro exemplo que também é muito importante, porque nós falamos do reino vegetal e também vamos falar do reino animal. A jararaca é uma serpente, um réptil venenoso, peçonhento, e que salvou imensas vidas, como ceifou outras tantas. A picada da jararaca matou muitas pessoas e, no entanto, salvou muitas vidas através de um medicamento sintetizado com base no seu veneno. Todos esses venenos que nós acabamos de falar, que foram sintetizados a partir de substâncias que eram consideradas venenos, mas aplicado na quantidade certa, era um remédio. Por isso, o grande problema da medicação é exatamente a titulação. Titulação é a arte de encontrar a dose certa para obter as propriedades que nós desejamos. No entanto, algumas situações podem se tornar mais complexas do que simplesmente a titulação, porque algumas substâncias têm consequências que ultrapassam uma barreira chamada barreira placentária, que é a barreira que separa a criança que está no útero materno das situações que envolvem a sua mãe no meio externo. Por isso é que muitos medicamentos são aconselhados ou são desaconselhados, são aconselhados a não serem consumidos durante o processo gestacional, porque senão eles podem produzir aquilo que nós chamamos de efeito teratogênico. O efeito teratogênico significa que alguma substância vai interferir com a gênese, com a formação daquele embrião. E isso pode trazer algumas situações em que, entre outras, pode levar ao aparecimento de malformações congênitas como a fenda labiopalatina. É conhecido que algumas situações também, pela administração de alguns nutrientes, acabam por ajudar a prevenir, a evitar a formação dessas mesmas malformações congênitas, como é o caso do consumo do ácido fólico. Então, aquilo que eu queria deixar para vocês, a informação, e que eu acho que é muito importante, é exatamente ter a noção de que, como na vida, em todas as situações da nossa vida isso pode ser aplicado, nós devemos ter ponderação em relação às coisas. E também devemos ter ponderação em relação ao consumo das informações. É preciso ter cuidado com a fonte de informação, é preciso ter cuidado com a quantidade de informação. Informação em demasia também pode envenenar.
especialmente quando essa informação não está devidamente filtrada e calibrada para aquele consumo. O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Por isso, a titulação existe em todos os medicamentos. As doses têm que ser ajustadas de pessoa para pessoa e a informação também tem que ser ajustada, mas esse é um trabalho que deve ser feito pelo próprio ouvinte, pelo próprio pesquisador. Portanto, enquanto mães que descubram na sua gestação o aparecimento de uma malformação congênita, tenham atenção ao gênero de informação que adquirem ou que vão procurar. Comecem por perguntar à vossa equipe que vos acompanha. Comecem por procurar os vossos médicos assistentes. Esse é um bom ponto de partida, porque mesmo que essa equipe não tenha todas as respostas, vai saber encaminhar vocês para onde poder obtê-las. Nós, aqui no Atlas Lipcast, vamos tentar manter-vos sempre atualizados, sempre informados e com um acompanhamento, tentando responder todas as vossas dúvidas. Por isso, sempre que houver uma questão, sempre que houver uma dúvida, não hesite. Vá em www.atlaslipcast.com. Tem lá um campo das mensagens, envia-nos a tua dúvida. Provavelmente ela será um dos próximos episódios do nosso podcast. Bem-aja e até o próximo.